Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui lendo Gênesis, a parte da história de José. A partir do capítulo 37, começa a contar a história de José, dos irmãos, que José teve um sonho, contou para os irmãos, eles por inveja levaram ele, venderam ele para os midianitas, e os midianitas depois venderam José para o oficial da guarda, Potifar. Depois ele passa aquela situação em que a mulher de Potifar se interessa por ele, acaba o acusando de abuso, enfim. Todo mundo conhece a história de José, todo o sofrimento dele, até que através do que o Senhor usa a vida dele para revelar sonhos, ele revela sonho a Faraó sobre a fome que vai ter em todo o mundo, e aí ele vira governador do Egito, começa a administrar ali os mantimentos quando tem fartura, guarda, para que no momento certo, quando toda a terra estiver passando fome, o Egito ele possa ter para eles, para os próprios moradores do Egito, quanto para as pessoas que vêm de fora. E nesse momento, o que acontece? O pai de José manda os irmãos ir ao Egito para poder buscar alimento, porque está sabendo que lá no Egito tem alimento. E aí eu estou lendo aqui, Gênesis 42, do versículo 6 até o versículo 8, diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, dizendo a ele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e perguntou: de onde vocês vêm? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José reconheceu os irmãos e os irmãos não o reconheceram. Sabe aquela história de quem bate esquece e quem apanha não esquece? É muito usado esse termo, né? Que às vezes alguém faz algum mal pra gente e a gente fica ali com aquele sentimento, porque quem sofreu, quem passou tudo na pele, quem foi preso, ficou em prisão, sofreu, foi acusado, foi José, através de uma atitude dos irmãos dele. Então, quando os irmãos chegam para José, eles não o reconhecem, mas José os reconhece. E sabe o que acontece? O passado ele vem naquele momento para assombrar José. José poderia ter ficado louco, maluco, ter mandado fazer 1000 coisas com os irmãos. E no primeiro momento ele até fica muito bravo mesmo, ele é ríspido. Mas a palavra do Senhor diz que foi necessário que acontecesse tudo o que aconteceu, que os irmãos dessem José como escravo, enfim, para que José fosse adiante deles e para que ele fizesse o quê? Administrasse tão bem a ponto de hoje ele matar a fome do Egito e também dos seus familiares lá da terra de Canaã. Aqui, se a gente puxar aqui um pouquinho para frente, no capítulo 50, versículo 19, 20 e 21, fala assim: Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. José está falando para os irmãos. Assim que ele se apresenta para os irmãos como José. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou os irmãos e lhes falou o coração. José poderia vingar, ele poderia fazer vingança, mas sabe o que José faz? José entende que o propósito do sofrimento dele foi muito maior para um futuro, dele cuidar do Egito e de toda a terra, inclusive dos seus familiares, da sua descendência. Às vezes o passado vai bater na nossa porta. Ele vai voltar de um passado, alguma coisa que aconteceu com a gente, uma injustiça, uma dor. Às vezes alguma coisa que a gente tenha passado. De repente a gente teve um vício, ou a gente conviveu com um vício, ou a gente passou algum tipo de aperto, uma situação em que no passado nos machucou muito. E aí o Senhor nos livrou naquele momento e a gente vai para frente e a gente vai viver e a gente muda a nossa vida e a gente cresce. Daqui a pouco o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, o inimigo que quer matar, roubar e destruir, ele vem
E Ele traz aquele passado de novo para a nossa vida. Ele nos incomoda de novo. Ele faz com que a gente passe talvez uma situação parecida com o que a gente passou. E dá um certo desânimo na gente, porque a gente pensa, meu Deus, o passado está voltando à tona de novo. Eu já passei por isso, eu já sofri isso, eu tô aqui bacana, feliz da minha vida e de repente o passado está aqui me assombrando de novo. Só que o mesmo Senhor, o mesmo Deus, que Ele foi capaz de transformar a maldição que os irmãos de José fizeram com ele em bênção, esse mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é um Deus do passado, do presente, do nosso futuro. O mesmo Deus que me livrou e livrou você de um problema, de uma situação que no passado nos fez muito mal, Ele continua aqui. E se Ele foi capaz de nos livrar uma vez, Ele vai ser capaz de nos livrar das próximas vezes, de diversas situações que a gente vai passar. A gente precisa ter fé, a gente precisa confiar. Eu não estou aqui falando que a gente não vai sofrer, eu não estou aqui falando que a gente não vai se entristecer, a gente vai se entristecer, porque no nosso íntimo a gente falou, beleza, já passou isso, eu já não vou viver isso mais, isso acabou. E aí de repente na hora que você está no meio do caminho, aquilo ali vem te assombrar de novo e te incomodar de novo. Mas com fé no Senhor Jesus, com a certeza de que o Senhor disse para nós assim, você vai ter no mundo aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vai ter aflições. Às vezes o passado vai vir bater na nossa porta de novo e nos incomodar, mas a gente vai virar para ele e vai falar, pode ir embora, porque do mesmo jeito que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus nos fez vencer lá no passado, Ele vai fazer a gente vencer hoje de novo e no futuro de novo. E isso depois a gente vai ver que serviu somente para nosso crescimento, serviu somente para que a gente entendesse que maior do que o problema é o Deus que a gente serve. O Senhor, Ele é muito maior que qualquer coisa que a gente esteja vivendo. Então vamos confiar no Senhor, vamos buscar no Senhor, vamos buscar a alegria do Senhor, vamos colocar felicidade nas coisas do Senhor e a gente vai ter certeza que daqui a pouco essa tempestade, isso que está te atrapalhando, isso que está te entristecendo, isso que está deixando seu coração magoado, vai passar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Desejo um dia maravilhoso, uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.